A Prefeitura de Maceió decretou emergência pelo risco de iminente colapso de uma das minas de salgema exploradas pela Braskem. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial de Maceió. Nele, a Prefeitura declara 180 dias de emergência em virtude da iminência de colapso da mina 18 da mineradora Braskem, na região da Laguna Mundaú. O caso do bairro que pode afundar a qualquer momento em Maceió. Hoje, parte da mina se rompeu e deixou a Defesa Civil em alerta. Cerca de 20% do território da capital sofrem os efeitos do afundamento do solo e 60 mil pessoas já tiveram que abandonar suas casas. Há 5 anos, moradores de Maceió sofrem com o afundamento do solo por causa de uma mineradora. E agora a cidade vai começar a ser indenizada. A mineradora Braskem fechou um acordo e vai pagar 1 bilhão e 700 milhões de reais à prefeitura da capital alagoana. É uma reparação pelos danos que surgiram nos locais onde a empresa explorava salgema. A atividade causou tremores e o afundamento do solo, abrindo crateras e provocando enormes rachaduras nos imóveis. 60 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. 5 bairros viraram cidades fantasmas. A Prefeitura de Maceió diz que vai aplicar o dinheiro em obras e na criação do Fundo de Amparo a moradores. O acordo não interfere nas ações das famílias que pedem ressarcimento. Meu nome é Rosa Maria Pinheiro, eu tenho 55 anos, fui moradora do bairro do Pinheiro, Jardim Acácia e Rua José Camerino da Silveira. Se for contar do tempo da minha mãe, é desde que dos meus 10 anos de idade. Minha mãe tinha um mercadinho e depois montou um restaurante para fornecer almoço para uma empreiteira. Então, desde os meus 12 anos, 10, 12 anos, eu e minha mãe, nós éramos empreendedoras lá. O meu nome, é Eunice. Eu sou era moradora do bairro do Pinheiro, lá na rua Miguel Palmeira, na rua, que se chamava Miguel Palmeira, número 102, a casa, Eu tinha um negócio, eu e meu esposo, lá, desse local, E eu posso falar, Assim, e ele não foi reconhecido assim, pelo que ele tinha no bairro, que a gente tinha, a gente não foi reconhecido, a gente não foi reconhecido da indenização dele para pagar sobre que ele lavava carro, que alegaram que a gente tinha pouco tempo de casado, e eles acharam estranho aquilo ali, de a gente ter algo ali, e eles acharam que aquilo ali a gente não tinha, Assim, não acreditava que a gente tinha esse negócio, que ele lavava carro, queria que a gente apresentasse notas, mas a gente não pensava que aquilo ia cair para a gente guardar notas, para guardar notas. Então, a gente não tinha como, assim, provar, que a gente não andava tirando foto, nem para provar, nem nada. Algumas vezes que ele tirou, mas a gente não tinha essas coisas de foto toda, E assim, eu digo assim, que abalou muito, assim, também a estrutura da gente, sentimental, Abalou a minha estrutura sentimental de eu ter saído do lugar, E a gente hoje, estamos assim, num lugar que não estamos com negócios, nós não estamos mais, Porque o ambiente também não dava para a gente colocar, Pelo local que a gente está, não dá. E a estrutura de vida da gente mudou muito, Meu marido passou mais de não sei quantos anos desempregado, e a gente sem ter de que sobreviver, no local, porque não tinha como a gente colocar um negócio. E eu digo assim, que a minha estrutura física, ela foi abalada, foi muito abalada, por eu ter saído de um local que ali eu era estruturada, tinha amigos, tinha vizinho, e assim, a gente vem para outro local, nunca é como a gente estava no local onde a gente morava,
E assim, da vida financeira da gente, a gente passou um bocado ruim, viu? Um bocado ruim aqui, porque não tinha como a gente, eu e ele, se estruturar, né? Porque não tinha como a gente colocar um negócio, né? Pela propriedade do local, como é, né? E não tem na vida financeira da gente. E assim, eu digo assim, né? Que a gente sentiu muito, assim, né? Por a gente ter saído, eles ter tirado a gente daquele lugar. E dos órgãos públicos eu não tenho nada para dizer, porque eu não vi ação nenhuma, né? Não sei se ainda vai ter, mas até agora eu não vi. Eu não tenho o que dizer, assim, né? Palavras para dizer. Meu nome é Bruno, eu tenho 36 anos e sou empresário. Minha empresa funcionava no Pinheiro, nas imediações da Praça Jardim Alagoas, desde o fim de 2016. Ficamos lá cerca de quase 3 anos. A gente já vinha percebendo desde 2018 já algumas rachaduras aparecendo no imóvel. Fizemos as obras paliativas, até que teve aquele tremor, e algumas pessoas decidiram se mudar do bairro. Foi aí que o nosso movimento começou a cair, até que começou a indicação de que o pessoal evacuasse realmente a área, e foi ladeira abaixo a clientela. Vinte e oito anos de Pinheiro. A gente saiu em 2022. A gente saiu em dezembro de 2022. A gente não tem esse número exato, mas com certeza a gente teve uma queda de uns 45%. Em grande parte, a maioria era do bairro, né? Mas a gente tinha clientes que circulavam no bairro. Então a gente sabe que a gente tinha um público misto. Com o afundamento do solo, aquele cliente que era de fora, ele ficou com medo de ir. E o cliente que era do bairro, ele acabou começando a migrar para outros bairros. Bom, meu nome é Alexandre Sampaio, eu sou presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração de Maceió, e nós tínhamos 3 empresas no bairro do Pinheiro. Eu era sócio da minha esposa numa imobiliária, que fechou, numa clínica de psicologia e nutrição, que também fechou, se transformou apenas num consultório dela, depois que ela saiu, e numa empresa de marketing, que essa permanece e segue até hoje. Marcelo, assim, a gente sabe que isso aí é uma caixa preta, né? A parte da estratégia da Braskem é dominar os números e fazer lobby para que nenhuma autoridade do executivo, do legislativo, do judiciário investigue profundamente as implicações socioeconômicas e também na área de saúde, enfim, o verdadeiro impacto do crime. Então, os números da Braskem apontam para 6.180 empresas, mais ou menos, impactadas, mas isso dentro do mapa. E na borda do mapa, né? A gente sabe que num raio de 1 quilômetro em torno do mapa, especialmente a Fernandes Lima é um marco divisor em termos de negócio, todas as empresas que estavam entre a área afetada e a Fernandes Lima, entre a área afetada e a leste-oeste, que é uma outra avenida, e entre a área afetada e a Chama de Bebedouro, que é outro bairro, foram afetadas. Então, assim, tem inúmeras empresas que quebraram dentro da Vila Açaí, na borda do mapa, do Pinheiro, do Sanatório, do Farol, do Bom Parto, do Bebedouro. Então, a extensão desse crime, se investigada de modo sério, é muito maior do que as 6.000 empresas, só para falar especificamente da sua pergunta, né? Então, não dá para afirmar isso com certeza, infelizmente. O que aconteceu foi que em dezembro, entre novembro e dezembro, quando o terremoto aconteceu em março de 2018, novembro e dezembro ele veio à tona.
E a imprensa começou a falar, por incrível que pareça, a imprensa só falava de moradores, 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 como se não houvesse negócios no bairro. E a gente vendo os nossos negócios ruírem, e a imprensa só falando de morador, o pequeno empreendedor, o comerciante, o empresário não tinha lugar de fala nesse processo. E eu entendo, eu sou da área de comunicação, falei, cara, a gente vai aqui ser esmagado por esse negócio e não vai ter como cobrar nenhum prejuízo. Então, no dia 12 de março de 2019, a gente fundou a associação. Eu procurei o Disseu da padaria, os amigos ali da região, da própria rua, o Falone, o Gustavo da Golden Café, os vizinhos todos que a gente tinha ali, e perguntar se estava tendo afetação, uns estavam, outros não. E aí a gente criou a associação para fazer frente ao desastre que a gente nem sabia que era fruto de um crime socioambiental da Braskem. Então foi em março de em fevereiro de 2019, e a gente segue até hoje, renovou, inclusive teve eleição agora. Eu vi. Bom dia, meu nome é Falone Tenório, tenho formação em administração e pedagogia. A escola existe já há 35 anos. Nós temos a unidade no Pinheiro e nós temos uma outra unidade no bairro de Bebedouro. Interessante os bairros que foram atingidos, né? Acho que os principais, né, na época. E a escola durante esses 35 anos, tem prestado um bom serviço à comunidade e fomos surpreendidos com esse assunto, com esse tema desagradável, né, em relação à mineradora Braskem, né, que é o afundamento do solo de alguns bairros aqui em Maceió. Olhe, até hoje 50%. Nós perdemos no faturamento 50% do nosso faturamento e ainda não conseguimos reverter, infelizmente ainda não. Mesmo com toda essa estrutura, até porque a gente veio para um bairro onde já tinha escolas vinculadas a uma comunidade, né? Elas têm história na comunidade, então, e a gente precisa respeitar isso. Eu estava ali na minha zona de conforto, muito bem, não tinha concorrentes, né? E, enfim, mas estamos aqui cada dia, cada ano melhores, né? Uma equipe muito boa, a equipe me acompanha desde lá, a unidade Tabuleiro, eles me acompanham, e a unidade Bebedouro, fomos lá para Santa Amélia. Interessante que quando eu visitava o antigo prédio, né, eu saí de lá arrasado, doente, né, porque eu comecei do nada ali. Primeiro a história de vida dos nossos alunos. As vidas que se cruzavam ali, né, naquelas rampas. O trabalho junto à comunidade. Então, quando você diz, eu construí um novo prédio e tal, mas fica ali toda marcada a história, as memórias, né, que nós construímos. Famílias, escola, professores, né, educandos e educadores. Eles circulavam todo o tempo, a todo momento, naqueles corredores. Então, as histórias é o que mais a gente sente falta. A gente precisa estar nas ruas, a gente precisa mostrar que a população está indignada com tudo isso. Lamentavelmente, era para que essa avenida está repleta de pessoas. A área que sobrevoa a região, nós visualizamos o antigo prédio do Cinteal. Nós somos atingidos pela Braskem. E dói o coração como se tivesse uma ferida aberta. Saber que toda aquela região que tem uma luta, que tem um histórico com as casas, acabaram com os sonhos, acabaram com as vidas. A Braskem é criminosa. Nós precisamos que os órgãos de controle institucional possam cumprir a sua missão. Precisamos que o prefeito de Maceió...
Nós estamos aqui representando o povo da Rua do Comércio. Nós estamos aqui representando cada família que foi expulsa do seu território. O tecido social foi rasgado. Se você passa 3 meses sem faturar, você quebra. Você simplesmente quebra. E o que aconteceu, né? Assim, foi feito o acordo de compensação financeira, definiu R$10.000 para ajuda de mudança e acabou. O acordo de compensação financeira definia R$10.000 para cada empresa receber e se virar, e mais nada. Inicialmente, né? Inicialmente. Foi a luta da Associação dos Empreendedores que fez valer os direitos empresariais, a Constituição e tal, porque se dependesse daquelas procuradoras e dos promotores e dos defensores públicos, a gente sairia com a mão na frente e outra atrás e acabou-se. Então, a primeira dificuldade foi o reconhecimento de direitos. E de direitos não eram direitos complexos, não, cara. Era coisa estabelecida no Código Civil, tudo estabelecido em todas as jurisprudências que o sistema jurídico brasileiro tem. Aí, então, assim, a luta da gente fez com que o ponto comercial fosse reconhecido como um valor que teria que ser indenizado. O fundo de comércio, o ponto comercial, na verdade, está dentro do fundo de comércio. O dano material emergente, ou seja, os prejuízos do momento do crime, do terremoto até o momento da indenização, lucro cessante, as indenizações trabalhistas, né? A gente conseguiu redução de imposto. Então, houve uma luta imensa para que os direitos básicos fossem reconhecidos. Então, passada essa fase, depois foi o seguinte, foi a extensão do alcance das conquistas da nossa associação. A gente pensou que essas conquistas iam se transformar numa espécie de jurisprudência pelos ministérios públicos, a ponto de a Braskem usá-las em todas as indenizações. Cara, eu descobri isso. Não foi. Você não sabia disso? Não foi. Eu descobri isso conversando com pessoas que eram associadas, mas que não contrataram o nosso escritório jurídico. Como eu estava muito ligado ao escritório, a gente criou meio que uma planilha para que você colocasse o seu faturamento, as despesas e tal, para você ter uma noção de qual era o seu direito. Mas isso ficou restrito, apesar do Ministério Público ter dito que isso foi universalizado, geral, não foi. Então teve uma pessoa que estava no início da associação da gente e não quis contratar os nossos advogados, contrataram outros advogados e não receberam 20%, 30% do que as empresas da associação receberam. Então, o primeiro foi o reconhecimento, o segundo problema foi a universalização. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Para quem estava organizado em torno de e com a luta política muito forte como nós, o prejuízo foi menor. Para quem estava desarticulado e contratou advogados, e aí os advogados, me perdoe a OAB, que foi absolutamente omissa nisso, e eu não quero generalizar, mas a quantidade de relatos que eu vi de advogados que pegaram 20, 30, 100, 200 causas e queriam apenas receber rapidamente os 5% da Braskem, sem efetivamente se preocupar com os direitos que foram surrupiados e que precisavam ser defendidos de cada vítima, é uma coisa escandalosa, é outro escândalo dentro desse escândalo. Eu fui procurado por inúmeros empreendedores que não estavam na associação, e quando eu vi o que a Braskem estava oferecendo e o que os advogados estavam forçando a aceitar, era de um escândalo, assim, de uma ilegalidade, assim, sem precedentes.
Então, eu acho que esse... Bom para mim, para a Braskem. Não, é claro. Eu diria o seguinte, que a Braskem criou um sistema em que ela pagava os advogados, cooptava os advogados para que eles fizessem um jogo dela e ganhassem no volume e não na defesa dos direitos. Números. Para ela o que importa são os números. E aí, isso criou uma tese, porque no direito é o seguinte, se você tem direito à ampla defesa e está assistido por um advogado, você, qualquer acordo é legal. Mas, cara, nada é legal nessa coisa da Braskem. A gente chegou a ter 12 funcionários, né, na melhor época da Flora, que foi antes do afundamento, e depois, quando a gente saiu, a gente ficou apenas com 2 funcionários. E hoje a gente está aumentando o quadro, né? Hoje aqui no novo endereço a gente contratou mais 2 pessoas. Hoje nós temos mais 4 colaboradores, mas na Flora, lá no Pinheiro, chegamos a ter 12 funcionários, né? Assim, com o afundamento, muita gente tinha saído ou já estava para sair. As pessoas estavam desanimadas, né, para deixar a casa arrumada, o jardim arrumado. A gente tinha esse segmento dentro da parte da floricultura. E eu acredito que nunca é justo para todo o transtorno, para todo o dano emocional, o dano financeiro, porque você sabe que o dano emocional acarreta em dano físico também. Então, assim, tanto para mim como para minha família, até para os colaboradores mesmo, nada foi justo, nada é justo diante do programa. A gente foi muito resistente para sair, não porque a gente não queria sair, porque a gente sabe que não tinha mais como ficar no bairro. Mas, assim, a gente realmente estava tentando o melhor acordo. Porém, a gente aceitou na 4ª proposta, que eles, né, vão e vêm. E na 4ª proposta eu já estava sendo muito castigada, porque eu já tinha alugado esse imóvel, eu já havia reformado esse imóvel, inclusive com recursos próprios. E o que acontece? Eles estavam, sabe, castigando mesmo, e a gente estava precisando realmente pagar os compromissos. Empréstimo bancário, financiamento bancário, recursos próprios mesmo, nossos, e meu particular e da empresa. Então, a gente estava precisando honrar esse compromisso. Então, na 4ª proposta, aí eu não tive realmente para onde ir, porque é uma postura que eles tomam mesmo. Eles querem que você fique sufocado, que fique apertado e que você se desespere mesmo para resolver. Fazer todo o estudo de área para não errar no negócio, porque envolve todo o investimento, tempo, é uma responsabilidade com a família. Então teve que demandar todo um estudo de área para saber a localização correta para poder abrir um negócio, sem contar que o valor imobiliário subiu muito nessa época. Eu acho que o Farol ali, o Pinheiro, era a região muito mais próxima de tudo, do centro da cidade, a parte alta, tanto para cá, para Serraria, Gruta. Eu acho que por ser uma região muito mais comercial e mesclava com residencial, então isso aí fazia com que a gente pudesse ter uma clientela muito boa naquela região ali. A gente esperava um reconhecimento, um entendimento, um respeito um pouco maior, né? Mas eu também não criei muitas expectativas não, pelo que eu estava ouvindo de outras pessoas, né? Eu acho que mais a mental do que a física. Não sei se é porque eu trabalho com a questão física, a gente querendo ou não, a gente tende a se preocupar mais com essa parte. Mas o mental foi difícil, sim. Foi complicado. Passou por momentos. Até porque logo em seguida, depois ainda veio pandemia, foi um problema em cima do outro. Então foi difícil passar por essa fase aí. E digo assim, né, que sinto muita saudade do meu bairro, né?
porque até hoje eu não me adaptei, não. Se eu disser a você que eu me adaptei ao local que eu estou hoje, eu estou mentindo, né? Não me adaptei em nada, né? Porque assim, eu tinha sonhos ali naquele lugar, né? E assim, eu não pretendia, eu dizia assim, meu marido, que eu não pretendia nunca sair dali, porque eu nasci, me criei ali, né? E a minha estrutura do meu negócio ali que eu botei era simplesinho, mas dava pra gente sobreviver, a renda, né? Era boa, que dava pra gente sobreviver, eu e ele, né? Assim, o tempo que tem ali, eu acho que tem uns 20 anos, eu com aquele negócio ali, porque ali eu fui na época que eu vim do Rio de Janeiro, né? Fui passar um tempo com a minha irmã, para cuidar dela e vim e deixei o filho dela pequeno, e hoje o filho dela tá com 20 e poucos anos, e era a época que eu cheguei e coloquei ali, né? E a vida financeira da gente ali era boa, é diferente de hoje como a gente tá vivendo, né? Porque teve época aqui que eu e ele, a gente precisou de ajuda, né? A gente precisou de ajuda, que foi naquela época da gente pagar aluguel, né? Água, energia, tudinho. Então ficou uma coisa ruim assim pra gente. Ficou na vida financeira, da gente se deslocar de um lugar para o outro. Não foi muito bom, né? Eu sei assim que o que eles fizeram assim, ele mexeu muito com o psicológico da gente, né? E outra, se você mora aqui e precisar de um atendimento em Maceió, como eu fui para a defensoria há 2 meses atrás, eu fui na defensoria de Maceió, né? Eles não aceitam se você é de Rio Largo. De Rio Largo, de outro bairro, outro município, eles não aceitam. Aí eles não aceitam. Aí fica difícil. Aqui eles trabalham do jeito que querem, porque tem 3 meses já que eu tô lutando aí para desbloquear minha conta, que um juiz de Sergipe mandou uma ordem. Aí eles não desbloquearam, né? É difícil, a dificuldade para tudo. Bloqueou minha conta, assim, não bloqueia a conta salário, mas a conta, vamos supor, se uma pessoa, colega minha, for mandar um pix para mim, ele fica retido. Aí, aqui é assim, e trabalha como quer, já passou na televisão e tudo, um dia o pessoal reclamando e... É pra tudo aqui, é pra médico, pra tudo. Tudo é ruim, tudo pra tudo. Gente, tudo que a gente vai fazer... Quando é pra levar ela pro médico, aí manda ela que pega no tabuleiro, em Maceió, pra gente ir, porque ficou dificultoso pra muitas coisas. E assim, né, às vezes quando a gente se encontra com pessoas que também é do Pinheiro, reclama a gente, né? A gente conversa, irmã Eunice, a gente não tá habituado nesse lugar, é ruim. Eu disse lá também, né, onde eu tô, é ruim, né? Mas foi que eles destruturaram a gente, né? Porque eu não tinha sonho de sair, não. Eles destruturaram a gente no lugar onde a gente tinha família, tinha amigos, tinha tudo, e mexeu muito com o psicológico. Não é justo. A princípio, eu aluguei 2 imóveis, 2 casas aqui no bairro da Gruta, demoli as casas, construí um novo prédio, imaginando lá o prédio que nós tínhamos, perdemos o nosso engenheiro, que faleceu de Covid, e também perdeu a sua casa aqui na Braskem, Marcial Coelho, é o engenheiro, exato. E quando a gente começa a construir, a levantar tijolo por tijolo, né? E a gente perceber as dificuldades que a gente tem passado por um novo tempo na economia, né? As dificuldades de mão de obra, falta de material, aí a gente diz o que é que foi justo. Então, a compensação não é justa, nem foi justa para o Santa Amélia, e eu acredito que não tenha sido justa para nenhuma instituição, né? Principalmente uma instituição que não pode estar mudando assim de endereço facilmente, né? Uma instituição que dependia da família daquela comunidade, das famílias daquela comunidade. Então, assim, não foi justo. Mas eu aprendi o seguinte, que você pode fazer milagres, né? Com o que você tem em mãos. Então, dessa dificuldade, eu encontrei várias oportunidades e estou aqui aproveitando o momento. Mas não é justo, as negociações não foram justas. Jamais serão, né? A princípio, eu não me deixei me abalar, porque eu lembro que na primeira reunião da Associação dos Empreendedores no bairro do Pinheiro,
me solicitaram o auditório da escola para uma reunião. Então chegaram ali 100, 120 empresários. E claro, eu estava lá na escola, então peguei todo o meu problema e já joguei, fui o primeiro a colocar na mesa. Então comecei a ouvir a história de cada um. Eu fui obrigado a recolher os meus problemas, né? Que não eram problemas. Eu digo, eu tenho mais fôlego para gerenciar toda essa crise. E por conta disso, por me colocar no lugar do outro, eu sofri pouco. E porque eu estava mais empenhado em ajudar, em buscar a solução para os outros. Eu, inclusive, fui um dos tesoureiros da Associação dos Empreendedores. Fui, naquele momento, um dos idealizadores, com o Alexandre Sampaio e com o Liceu, e outros grandes amigos. Então, não sofri tanto. É tanto que eu construí todo o prédio aqui, e na hora em que eu fui brigar com a Braskem, eu digo, agora que o prédio está pronto, eu vou brigar, vou partir para cima da Braskem. Você construiu sem receber? Sim, botei casa, botei tudo, só não vendi os meninos, né, aquele que queria. Né? Mas eu construí a escola toda, né? E eu digo, agora eu vou brigar com a Braskem. Por sorte, alguém me convidou para acho que era um debate que ia ter na Câmara dos Vereadores. E eu ali fui para assistir. E nessa audiência me convidaram para você tem 5 minutos, professor. Não quero falar e tal. E eu acho que daquela minha fala, acho que chegou aos ouvidos da Braskem, a minha preocupação. 2 dias depois a Braskem liga para mim e aí nós começamos as tratativas. O que facilitou para que as tratativas caminhassem? A escola está organizada. A escola está junto à Receita Federal, fidedigna com o que arrecadava e com o que informava a Receita Federal. Então isso facilitou muito o andamento das nossas negociações. O acordo, ele foi tão criminoso quanto o crime. Eu já disse nessas palavras, inclusive, em audiências públicas, eu já disse que o Ministério Público fez parte de uma organização criminosa para pagar o crime da Braskem. E digo isso na frente de qualquer procurador, apesar de correr o risco de ser processado. Mas é verdade. Eu provo matemática e juridicamente que isso aconteceu. Por quê? Porque você não pode mudar completamente a rotina de um bairro inteiro, e mais ainda de 5 bairros, e fazer isso sem indenizar as pessoas. Né? O dano moral não foi pago para as empresas. O dano material foi pago muito abaixo, porque não houve um reconhecimento formal da universalidade, como eu já disse. Resumindo, você tem um primeiro crime, que é o crime cometido por uma atividade de mineração ilegal e irresponsável. Você tem um segundo crime, que todo o sistema de justiça e todos o organismo estatal, ao invés de defender a população afetada, se voltar para blindar a mineradora. E o terceiro crime é o apagamento da dor e da existência da memória e dos direitos. Cara, é assim, o que acontece com a Braskem não resistiria a um crivo histórico, a um tribunal internacional, estava todo mundo preso. Né? Então, foram 4 acordos firmados até agora. O primeiro foi o acordo de compensação financeira. Nesse acordo, a Braskem ela não é culpada, ela está ajudando o poder público a resolver um problema geológico, né, como se ela não fosse causadora do problema. E tal. Mas, além de tudo isso que eu falei, a posse e a propriedade dos imóveis, no primeiro acordo, passou para a Braskem, dos imóveis das pessoas físicas e jurídicas. No segundo acordo,
que é o consórcio ambiental ou de danos extrapatrimoniais, a Braskem ganha o direito, uma ressalva, de explorar comercialmente os imóveis, caso consiga estabilizar as minas e o plano diretor permita. Então, no segundo acordo, ela ganhou também o direito de explorar comercialmente, porque ela está investindo na estabilização das minas. E o plano diretor permite. E vai permitir depois, porque a gente sabe como é que funciona. 80% foi afetado. E quando eu mudei de lá, depois do tremor, foi 95%. Hoje eu tenho poucos, conta-se nos dedos a clientela que eu tenho, conta-se nos dedos. Passei 4 anos e meio a trancos e barrancos, porque depois do tremor veio a pandemia, né? Depois da pandemia, os clientes se estabilizaram nos bairros e eu fiquei a ver navios. Não conseguia pagar o aluguel. Tanto é que eu saí de lá porque não estava conseguindo pagar o aluguel. A maior dificuldade foi a adaptação, sabe? As pessoas e a clientela que não chegava. A clientela que eu tinha no Pinheiro, no Jardim Acácia, no Bebedouro, no Divaldo Suruagi, perdão. E você sente mais falta no antigo endereço do seu negócio? Os vizinhos. Porque eu nasci e me criei na área do Pinheiro, né? E os vizinhos todos, a maioria me conhecia, né? E eram os vizinhos, comerciantes, que nós éramos, conversavam muito, sentia muito falta, sinto muita falta ainda, sabe? Ainda quando a gente se reúne, às vezes, porque ultimamente a gente só está se reunindo para manifestar, para fazer situações, né, em conjunto com o povo, de Ministério Público, de Prefeitura, para ter alguma coisa. Mas a gente se reúne assim. O movimento caiu muito depois do tremor, né? Chegava à noite, os prédios que ficavam em frente ao meu salão, eu só via uma luz acesa, na qual antes do tremor ficavam quase todas acesas, e é muito triste lembrar disso. Eu prometi a Deus não chorar. É muito triste lembrar disso. Aí só vi uma luz acesa depois do tremor da Braskem. E assim, eu tive que sair de lá. Eu tive que pedir uma direção, porque como você, nascido e criado no bairro, tem um grande amor por aquele bairro, um grande carinho. E para sair de lá foi difícil. Eu tive que pedir direção a Deus e em obediência a Deus. Porque a minha carne, não queria sair. Eu, Rosa Maria, não queria sair. Sou sincera em me dizer. Expulsa, abortada. O valor da indenização que a Braskem deu à minha mãe foi R$81 mil. E eu achei irrisório. Valor muito baixo, sabe? Foi com esse valor que eu construí essa casa. E paguei o que eu estava devendo do MEI. Eu fazia 2 a 3 anos que não estava pagando o MEI. Para poder ter minha aposentadoria, eu tive que pagar o mês. Tanto é que já está atrasada de novo.
Porque a irresponsabilidade da Braskem não me deixou prosseguir, não me deixou crescer, né? Eu que todos os anos eu fazia 2, 3 viagens para São Paulo, Fortaleza, Recife, para me especializar como cabeleireira que eu sou. Eu tenho ali no saco vários certificados, né? Eu estou como se fosse, não estou de jeito nenhum, porque Braskem não me destrói, tá? Braskem não me destrói. Ela por si só se destrói, tá? Mas eu estou com vários certificados ali, né? De minha profissão, especialidade em cachos, em morena iluminada, loiro iluminado, né? E como se diz, deixou a gente parado, deixou a gente estagnada assim mas eu ainda estou viva, graças a Deus, e vou me erguer. Mas Braskem vai me pagar todos os atrasados. Todos os atrasados vai me pagar. Não vai ficar só assim, não. Tem gente que diz assim, não vai pagar mais não. Deus é que sabe. Maior é Deus em nossas vidas. Eu estou, assim, indignada, porque foi um valor irrisório. Não, só deu para construção mesmo. Como vocês vão filmar aqui, nem telhado tem. Vim para cá praticamente corrida, porque não estava conseguindo pagar o aluguel. A clientela minha era toda da Redondeza. Ali, além de vir pessoas de outros lugares, era ali. Aonde eu descobri, foi quando eu descobri que era todo ali da Redondeza. Eu não tinha, meu filho, não tinha mesmo. Mas foi quando veio o tremor da Braskem, eu estava trabalhando, não senti, porque eu estava trabalhando, né? Aí foi que veio a reviravolta toda, o que é isso, o que é isso, o que é isso. E foi que depois foi diagnosticado, que foi as minas que abriram e não fecharam. A irresponsabilidade de uma empresa, né, que deixou uma população... 50, 60 mil pessoas. Direto e fora os indiretos. 5 bairros, né? 5 bairros. 5 bairros afetados, né? Psicologicamente afetado, porque eu estou afetada. Eu já estou com a 2ª psicóloga fazendo tratamento, porque eu não estava dormindo direito. Eu chorava, a minha força era em Deus. Eu só não tentei coisas absurdas, porque Deus é comigo. Deus é comigo. Mas assim, é um terror o que a gente vive. Está vivendo nesses dias, né? De um querer puxar para si e não ver a população que está sofrendo, sabe? A população está desequilibrada, porque eu vejo, às vezes, no meu celular, eu fico calada. Tem um grupo grande de pessoas, né, desestruturada, não acreditando, tem delas que não estão acreditando em nada que a Braskem vai fazer por nós. Mas ela vai. Ela vai. Ela vai. Em nome de Jesus. Porque Deus é maior em nossas vidas. Coração de Salgema. Me veja gordinha assim, porque eu estou gordinha. Coisa que eu não tinha ansiedade. Fazia exercício físico. Tinha academia na porta da minha casa. Quase todos os dias estava na academia. Braskem tirou de mim. Pontos comerciais. Digamos assim, que eu não quero fazer propaganda, mas fazendo propaganda. Casa Vieira, Banco Itaú e vários. Brasil. Tinha perto da minha casa, ela tirou. Aí qual o estágio psicológico que a gente fica? Me diga. Qual o estágio psicológico? Para tudo.
Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, olhava para o seu Senhor. E, assim, outras pessoas, como é que estão? Muitas morrendo, muitas. Última agora se suicidou-se, foi na casa, morrer na casa. Minha gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Outro se suicidou, perdão, uma corda. São coisas que são silenciadas, né? Ninguém diz, ninguém fala. São vidas, né? São vidas. Outras morreram de depressão. E outros estão morrendo, né? Estão morrendo silenciosamente. Por conta de uma empresa que foi irresponsável. É irresponsável. Ela é cruel. Ela foi cruel em nossas vidas. Sabe? A crueldade. Mas eu creio que essa crueldade vai cair por terra. Em nome de Jesus. Tá, meu filho? Porque existe justiça aqui na terra. Existe justiça aqui na terra. Sabe? Eu ainda tenho um Deus. Eu ainda tenho um Deus que é por mim. Pra melhor dizer, minha família não está nem sabendo que eu estou fazendo essa entrevista. Mas eu quero. Porque as oportunidades é que a gente pega. Sabe? E eu estou pegando essa. E acreditando em vocês também. Primeiramente em Deus e em vocês. Tá? Porque não está sendo fácil. Pode abrir a minha geladeira ali. Pode abrir a minha geladeira. Eu estou sendo sustentada por Deus e meu filho. Meu filho, que é um homem de coração bom, sabe? E eu louvo a Deus e boto meu joelho todos os dias e agradeço a Deus pela vida dele. Porque não está sendo fácil. Eu só estou... Eu não estou dormindo direito. Não estou. Pode os outros dizerem assim, mas eu não estou. Mas Deus é que me sustenta. O Senhor é que me sustenta o tempo todo. Gravando. O motivo que me trouxe aqui foi uma escolha devido à condição econômica. Quando eu tive que sair de lá de Bebedouro, eu tive que procurar um novo local. Quando eu fui procurar um novo local, eu não tive condições econômicas de conseguir um outro ponto comercial que atendesse a minha necessidade em termos econômicos. Porém, não é um local assim que eu acho que seria ou que está sendo bom para o meu comércio, mas foi onde eu consegui me instalar. Então, isso teve um impacto grande na sua vida pessoal também, na sua saúde. Tem até uma pergunta aí, né, referente à sua saúde física, mental, você... Quando eu vou falar nisso... Não, mas fica à vontade, se você não quiser falar... É um pouco... doloroso, né? Doloroso. Quando eu tive que sair... Pode respirar, pode. Se quiser, para. Eu emagreci 10 quilos. Fiquei bastante abalado. Procurando uma maneira de conseguir me restabelecer de novo. Fica à vontade. Com dificuldades econômicas. Fiz empréstimo em banco. Fiz empréstimo com pessoas da família. Para quando fosse
recompensado teoricamente pela Braskem, conseguir pagar os empréstimos que eu teria feito. Então eu fiquei muito abalado, sem saber como ia fazer, até porque eu estava há muitos anos no bairro. E de uma hora para outra você se vê assim na situação que você tem que recomeçar tudo de novo. Só que com bem mais compromisso. Então eu fiquei muito abalado, perdi 10 quilos. Passei um bom tempo para me recuperar. Mas aí tem que seguir adiante e tem que se adequar a novas situações. E até hoje eu estou tentando ainda me adequar à nova realidade da minha vida, que não foi ocasionada por mim, mas é uma situação que existe. De qualquer maneira, a gente sabe que a vida não vai acabar por causa disso, graças a Deus, a gente tem que seguir em frente. Mas as dificuldades não deixaram de existir. O fato de a Braskem ter pago, ou que ela acha que pagou, não resolveu a minha situação econômica. Bem, a ideia surgiu do projeto, né, de doutorado, da tese de doutorado, que se chama Análise da Percepção dos Micro e Pequenos Empreendedores afetados pela mineração da Braskem em Maceió, Alagoas. E aí, falando com o professor Valcler, ele sugeriu que as entrevistas elas podiam ser gravadas para depois eu usar no meu trabalho, né? E aí surgiu a ideia, já que essas entrevistas vão ser gravadas, por que não fazer um documentário? E aí foi a segunda parte do processo, que foi procurar alguém, uma equipe, né, pessoal da área, né, da comunicação, que pudesse ajudar. Eu não tinha o domínio, nem tinha a minha formação, eu sou arquiteto, não tinha essa formação de fazer todo a questão do projeto, né, para fazer um documentário. Bem, o impacto, eu fui impactado, né, não deixa de ser um impacto. Os meus pais, eu morei durante minha adolescência, minha infância, parte da minha infância, minha adolescência e minha fase adulta, até volta dos meus 30 anos, morei nesse bairro, no bairro do Pinheiro. E meus pais permaneceram aí morando durante 45 anos. Meus pais são idosos, né? E quando surgiu todo o processo do abalo sísmico, eles tiveram que ser removidos. E aí, para o meu pai foi impacto, foi grande, mas para minha mãe foi muito maior, porque ela morava em uma casa, nunca morou em apartamento, né? E eles tiveram que saírem do local e foram removidos para um apartamento, foram morar num apartamento, mesmo sendo deles, mas aí minha mãe sofreu mais. Aí ela, durante o dia, ela reclamava que tudo era pequeno, que o espaço era pequeno. Inclusive, nesse apartamento, ela sofreu algumas quedas, né? Minha mãe já tem uma idade avançada, 90 anos, e nessa última ela não ficou sem andar, tá? Ela hoje anda com dificuldade, né? Mas ela passou um período de mais de 6 meses sem poder andar de cadeira de rodas. Então, eu fui um impactado, né? Minha família foi impactada, e depois, quando eu comecei a fazer o trabalho, eu percebi, né, que esse impacto ele é muito maior, né? Ele é muito mais complexo, né? Quando ele atinge os empreendedores, ele se dá de uma forma também diferenciada, porque aí não é só um impacto na vida social das pessoas, porque elas perdem suas referências, suas amizades, né? Lá no bairro, era um bairro bastante familiar, as pessoas todas se conheciam, né? As pessoas tinham essa relação quase familiar, e no negócio esse impacto, né, foi também, além do econômico, foi impacto também social.
Então, esse desastre, esse crime, né, da Braskem, ele afeta, é muito maior do que a gente pode imaginar. E através dessa pesquisa e através do documentário, eu percebi a dor, né, de cada pessoa que a gente foi fazer a entrevista. Umas maior, né, a dor, você percebe, né, que o impacto foi muito grande na vida delas, e outras talvez o impacto não tenha sido tão grande, mas no fringir de tudo, todos foram impactados. É até difícil, né, a gente falar em mensagem, né? Mas a gente não pode perder a fé. A gente tem que ter algo maior, né, nas nossas vidas. E a principal mensagem que eu poderia deixar para essas pessoas é que elas nunca deixem de lutar, né, por seus direitos, pela sua vida mesmo, né? A gente vê que as pessoas foram tão massacradas, foram tão impactadas que 14 pessoas, diretamente ou indiretamente, né, tiraram suas próprias vidas. E a gente não pode julgar, né, por que elas fizeram isso. Porque é muito fácil você estar do outro lado, né? Eu acho que quando você sofre o impacto, quando você sofre as ações, né, que foram feitas, você percebe, né, que não é fácil passar por isso, esse processo. Então, o que eu deixo como mensagem para as pessoas é que elas acreditem, né, acreditem, por mais que a justiça, por mais que as ações não sejam aquelas esperadas, mas que elas nunca deixem de acreditar que dias melhores virão, né? Eu acho que na vida tudo tem um propósito e nada é à toa. Se a gente passa por uma dificuldade, é para nos fortalecer, é para crescermos. É isso. Meu ponto de vista hoje é diferente, tá? Do início do processo do afundamento dos bairros, do início do doutorado, quando eu comecei a fazer a pesquisa, e agora, né? Eu posso dizer que hoje eu sou outra pessoa, tá? Eu enxergo diferente o processo, né? Depois que você começa a ler também a sua base teórica, ela modifica, ela melhora, você começa a compreender um pouco melhor que esse processo não é um processo que se deu somente em Maceió. A mineração ela é um processo histórico que desde lá da época colonial o nosso país é explorado, né? As nossas riquezas são exploradas, né? E a gente continua repetindo os mesmos problemas, as mesmas mazelas, né? Eu li até um autor que diz o seguinte: você precisa, para um processo ser um processo realmente bom, ele tem que ser o mais. Então não pode ser o mais menos, tá? Mais do que isso. O que isso significa? É porque tem que ser bom para a empresa que está tirando ali a riqueza, mas tem que ser bom também para a população. E nesse processo que se deu da Braskem e de outras como Mariana, Brumadinho, o que a gente percebe é que a população ficou no menos, né? Não só se perdeu vidas como foi Mariana, em Brumadinho, aqui em Maceió também, mas se perdeu muito mais do que vidas, né? E são coisas que são irreparáveis, são danos que por mais que a empresa, né, o poder público diga que vai ser sanado, vai ser mediado, mas nunca vai ser, tá? É um apagamento de memória, um apagamento de vidas, né? Daqui a 10, 20, 30 anos, talvez a gente não ouça mais falar do crime da Braskem, né?
Mas e ali? E aí? E as vidas que foram perdidas, né? E os sonhos que deixaram de ser realizados, né? Vão ficar no esquecimento. Então, por isso que a gente não pode deixar que esse crime seja esquecido. Por isso que a gente tem que procurar, buscar, né? Pesquisar, estudar, né? E tentar, né? Não apagar, não fazer um apagamento das memórias, né? Que vai ser perdida, né? Essas pessoas vão deixar de existir, né? Daqui a alguns anos, né? Talvez por alguns relatos, alguns vídeos, como esse documentário aí, as pessoas vão poder dizer, eita, houve isso, aconteceu isso na cidade de Maceió, aconteceu isso em Brumadinho, aconteceu isso em Mariana. E hoje a gente não pode mais que essas coisas aconteçam novamente, né? É isso que eu acho, né? A gente não pode deixar de apagar o apagamento. Esse apagamento que já está se dando, né? Quando você passa nos bairros, você já começa a ver, né, ruas sendo fechadas, né, prédios sendo destruídos, né? E aí, né? Fora o material, patrimônio material e imaterial, né? E a cultura que foi perdido, a gente não sabe, não tem ideia, e a empresa ela não abre, né? Não existe uma transparência nem da empresa nem do poder público, até para pesquisas. A grande dificuldade dos pesquisadores que estão se debruçando sobre esse problema é justamente esse, né? Essa dificuldade de obter os dados, né? Como é que se vai fazer um estudo sem que haja dados confiáveis, né? Então é isso. A dificuldade desse trabalho, a dificuldade do projeto, a dificuldade do documentário, né? Tudo isso foi decorrente até mesmo para obter as pessoas. A gente está fazendo também, além desse documentário, estamos fazendo também entrevistas com as pessoas e a gente vê cada entrevista que a gente vai, cada pessoa que a gente conversa, é uma tristeza, é um momento de dor, né? Você sai, às vezes, deprimido, né? Por não saber o que fazer, né? Saber até dizer até uma palavra de consolo para as pessoas que já estão cansadas de promessas,